comecei a pensar que a cabaça, o nome é parecido com cabeça. Então eu relacionei cabeça, cabaça. Foi um processo muito interessante, mas sempre uma escrita acadêmica, né? Aquele processo de você fazer a pesquisa, ou pesquisa documental, ou entrevista, né? Ou pesquisa, ou revisão bibliográfica. Então, assim que eu entrei na faculdade de Direito, eu já comecei um processo de escrever. Então, a minha primeira orientadora foi a professora Sara Cortes, a professora doutora Sara Cortes, professora da faculdade de Direito. Então, lá eu tive a oportunidade, junto com ela, debater as questões raciais, debater as questões quilombolas nesse processo e escrever de forma acadêmica mesmo. Recentemente, foi no ano de 2020, foi na pandemia, eu tive a oportunidade, né, de ser orientado pela professora doutora Laura Castro. Ela é uma professora do Instituto de Humanidades, Ciências e Artes Milton Santos, da Universidade Federal da Bahia. Então ela é do campo das artes. Então eu fiz uma mudança, né, do campo da literatura, do campo das artes, onde eu pude, de certa forma, me desafiar a escrever, me propor a escrever de outra forma. Não de uma forma tão acadêmica, mas de uma forma literal, de uma forma buscando na literatura e buscando nas artes outra forma de escrita, né? Então, esse processo de escrita desse livro, Pensamentos na Cabaça, e foi um processo muito interessante, porque eu tive a oportunidade de escrever de outras formas e de ver a escrita em outra perspectiva. Então ele surgiu a partir de um projeto de extensão, onde eu comecei a fazer parte, chamado Livro Lugar. Então, esse projeto de extensão, ele propõe você escrever a partir do seu lugar. Então, esses dias eu tive que escrever um texto, né, inclusive para a professora que ela pediu, falando sobre esse processo criativo e o processo de efetivação do projeto do livro, né, onde eu trouxe o livro como um processo de transição. Esse livro ele transitou. Então eu estava no território, eu busquei referências no território, com as histórias, com as memórias, né, com os conhecimentos tradicionais, levei para a universidade, transformei isso em livro, coloquei no papel e trouxe de volta. Esse livro ele transitou de volta para a comunidade, onde eu levei para a escola, efetivei o projeto e ele ainda continua em transição, porque ele está em vários meios. Recentemente eu participei de uma feira literária na Praia do Forte, onde eu tive a oportunidade também de falar um pouco sobre o processo de construção do livro, né? Então o livro ele se constituiu a partir dessas histórias, a partir dessas memórias, e ele foi bem desafiador. Ele tem várias escritas aí, que não é só minha, né? Eu costumo trazer que ele é um livro coletivo. Ele foi construído de forma coletiva, a gente não tinha muito recurso, né? Eu vivo em Salvador a partir de bolsas, então uma bolsa que eu recebi, que é dessa pesquisa, né, dessa extensão, chamado Permanência, mais uma oportunidade, só que a bolsa ela era muito pouca, então eu não conseguia, de certa forma, financiar o livro, né? A gente está buscando projetos para que haja financiamento, para que haja uma produção mais em larga escala, para a gente vender e reverter essa venda no projeto, né, para a comunidade. Então é um livro coletivo, né, um livro que foi feito de várias mãos, a gente costurou ele, né, a capa foi costurada, ele é um livro artesanal, e as imagens foram feitas também a partir das pessoas que ilustraram, né, faz parte do projeto de extensão Livro Lugar. Então ele buscou referência nas minhas falas, fotos do território, então foi um processo mesmo bem, bem bacana a construção desse livro. Por que o título Pensamentos na Cabaça? Isso, é bem sugestivo, né? Na verdade não é sugestivo, Pensamentos na Cabaça. Acho que vocês sabem o que é cabaça. Sim. Então assim, as pessoas que são aqui do interior... Talvez o pessoal da nossa audiência tenha algumas pessoas que não sabem o que é uma cabaça. Você pode explicar para eles? Isso. A cabaça é um fruto natural, por meio do qual ele, na verdade, aqui eu acabei descobrindo na pesquisa desse livro, que aqui ele dão, como é que eu posso dizer, forma de rama, como se fosse abóbora. No chão. E eu via sempre as pessoas pegarem essa cabaça, são utilizadas como alimento também, quando ele está verde, né? Mas as pessoas, geralmente lá na minha comunidade, eles pegam essa cabaça, colocam para secar. Quando ela seca, as pessoas, elas cortam essa cabaça e transformam a cabaça em cuia. Isso, a gente vai ver algumas imagens. Isso, é isso mesmo. Existem outras regiões e outras formas de cabaça em que elas dão nas árvores, né?
mas é diferente, assim, eu busquei referência mesmo na cabaça que tem no meu território, então geralmente se corta, né, ela, transforma em cuia, e geralmente aqui tem as imagens isso. E geralmente essa cuia é utilizada para várias coisas. Então eu comecei a pensar, foi o desafio, né, de pensar fora da caixinha. Então eu comecei a pensar que a cabaça, o nome é parecido com cabeça. Então eu relacionei cabeça, cabaça, né? Só muda uma letra. Então, por que pensamentos na cabaça? Porque a cabaça tem um texto, né, que é o primeiro texto que eu trago no livro, onde eu intitulo, deixa eu procurar aqui, Pensamentos na Cabaça. Porque aí eu trago essa alusão, né, de que a nossa cabeça geralmente tem a aparência de uma cabaça, que até o nome é parecido. Então, assim como a cabaça, ela é um utensílio utilizado durante muito tempo e por muitos povos para carregar várias coisas, água, semente, grãos, utiliza para tomar banho de cuia, né, que geralmente o pessoal antigo utilizava. A nossa cabeça também carrega vários pensamentos, né, e vários sentimentos. E esses sentimentos, eles transbordam, assim como a água transborda da cabaça, as sementes também transbordam, esse sentimento transborda através de sorriso, através de lágrimas, através de pensamentos, né? Então eu busquei trazer essa relação da cabaça com a cabeça como sendo um objeto tradicional, como sendo um objeto capaz de carregar várias tradicionalidades, né? E aí fazendo esse diálogo com o território quilombola, né? E aí com as tradições quilombolas que eu pude trazer também no livro. Então foi por isso que é Pensamentos na Cabaça, Contos, Memórias e Tradições Quilombolas. Então eu trouxe a minha cabeça, a cabeça das pessoas que estão na comunidade, que carrega ali vários conhecimentos tradicionais, que não são os conhecimentos científicos, né? Mas são os conhecimentos tradicionais que equiparam-se ao conhecimento científico, como eu trago aí a minha vinda ao mundo, que foi através de uma parteira, né? Que não sabia ler uma bula de remédio, mas conseguiu trazer, não só eu, mas todos os meus irmãos, à vida, né? Então, foi a partir desse diálogo que eu escrevi e que eu busquei referência para esse título. O legal é que ele é instigante, né? Só que você lê o título, você já se instiga a conhecer o livro. Principalmente a gente que conhece a cabaça mesmo no dia a dia e vê que ela tem várias utilizações. É um ótimo título e eu acho que ele referencia bastante a comunidade lá de Paramirim das Crioulas, assim como todas as comunidades aqui do nosso município. Eu particularmente gostei bastante do título. Pronto. Exatamente, e como você falou, tem algo muito interessante. É como se esse livro ele fizesse várias viagens no tempo, né? Exatamente, é como se ele está sendo elaborado ali em Salvador, onde você está, ao mesmo tempo o livro está voltando aqui, quer seja fisicamente ou imaginariamente na comunidade, depois volta para lá de novo, então é bem interessante. A forma com que foi elaborado, quando você abriu aqui, a gente pôde ver algumas figuras, algumas imagens, exatamente, pessoal. Algumas figuras, algumas imagens aqui dos povos, como se fossem suas cabeças em formato de cabaça, e vale a pena vocês tentarem adquirir o livro, depois o Gil vai falar pra gente como é que faz para adquirir o livro, quantos exemplares tem. E assim, Gui, muitas vezes são projetos como esse que precisa de um incentivo, que precisa de uma ajuda, não só um incentivo de divulgação, mas um incentivo financeiro, que, como você falou, né, a dificuldade talvez de você fazer e através de uma editora, né, fazer a publicação desse livro, eu imagino que tem todo um processo que não é fácil. Então, gente, vocês que estão acompanhando aí, que tem a possibilidade de investimento, não só na divulgação, mas financeiro também, são projetos como esse que merecem um investimento de verdade, principalmente aqui na nossa cidade. Que merece uma visibilidade maior, né?